A segunda temporada de Jujutsu Kaisen levou essa obra de um shonen bom para uma obra realmente especial. E eu vou falar por que nesse vídeo a direção, arte e animação e também o roteiro e história dessa segunda temporada são tão melhores que da primeira temporada. Nessa segunda temporada de Jujutsu Kaisen a gente teve primeiro, uma primeira metade que é o arco do flashback que conta a história, de Satoru Gojo e também de Suguru Geto. E depois nós temos o famoso e tão esperado arco de Shibuya. Essa segunda temporada a gente teve uma mudança na animação e na arte, em algumas escolhas que no começo causaram um estranhamento, mas aos poucos eu vou explicando por que isso melhorou em todos os aspectos com relação à primeira temporada. No começo, quando apareceram as primeiras imagens do arco do flashback, muita gente estranhou e achou muito ruim a falta de detalhamento que teve na mudança de design dos personagens, como Satoru Gojo, Suguru Geto e vários outros. Mas isso tem um ponto positivo muito importante. Você fazer uma animação com detalhamento e fazer ela ser fluida, cara, é uma coisa extremamente custosa e difícil. Isso causou alguns momentos na primeira temporada de Jujutsu Kaisen que ficassem um pouco esquisitos em alguns momentos, umas lutas como, por exemplo, Mekamaru contra Panda. Um dos maiores problemas que a gente pode ver quando você tem detalhamento demais em uma cena, principalmente quando ela está sendo muito rápida, é o limite de informações que a gente consegue processar normalmente. Quando tem detalhamento demais em uma cena, um background extremamente detalhado demais, e também design de personagens muito detalhados, com minúcias muito pequenas, o nosso cérebro ele acaba não conseguindo processar todas as informações que são dadas para ele nesses frames, causando pra gente um estranhamento, até um cansaço de ver uma cena muito pesada, carregada. Nesses casos, a gente pode ver que menos é mais. Como assim menos é mais? Por exemplo, a diferença da luta do Mekamaru contra o Panda e do Satoru Gojo contra o Fushiguro Toji. As duas lutas são de velocidades intensas, mas o detalhamento que teve na luta do Panda, no design do Panda, do Mekamaru, na primeira temporada, acabou trazendo algumas dificuldades que fizeram o cenário em si, o background, ficar um pouco esquisito na cena. Já a beleza da luta do Toji contra o Satoru Gojo na segunda temporada, no arco do flashback, fez com que ela ficasse extremamente fluida e ela também conseguisse transparecer a absurda velocidade que esses dois personagens estavam lutando e interagindo. E a simplificação do design deles colaborou para que não tivesse um peso visual que acabasse tirando a gente da imersão que precisava ter. Ah, mas aí você vai falar, não, mas pelo amor de Deus, e aqueles frames lindos que a gente pausava no momento aleatório e tinha um frame bonito do Satoru Gojo. Cara, você sabe o que é muito mais bonito e foi feito para ser visto em um frame com muito mais detalhe? O mangá. Então, a animação não é feita para ficar sendo pausada, ela é feita para ser vista em movimento. Por isso, a animação. E pode ser uma zoeira, mas isso é um detalhe realmente importante. Você fazer uma animação com a intenção de ser vista em animação, com até frames distorcidos para transparecer velocidade, é uma coisa que gera uma imersão e um impacto maior do que você trazer personagens até um pouco travados, duros, como por exemplo acontece em outros momentos, em algumas outras lutas, na primeira temporada de Jujutsu Kaisen. O Nanami, que nós todos amamos e que Deus o tenha, ele teve certos momentos em algumas lutas que ele era assim, travado, tava parecendo que ele estava flutuando de uma maneira um pouco esquisita.
E isso porque o personagem dele tinha muito detalhamento, tanto na roupa, quanto no personagem, quanto no background, e acabou dando uma dificuldade. E assim, você tem um detalhamento muito grande de um design de personagem, ele causa problemas até na produção do anime. Porque, tipo assim, você tem tempo limitado e orçamento limitado para conseguir produzir uma coisa que seja fluida, bonita, mas quando tem detalhe demais, acaba atrapalhando. Você só consegue ter um limite de tempo por dia para conseguir fazer a produção dos frames que são necessários para animação e também tipo o orçamento para pagar pessoas bem remuneradas para fazer aquele negócio direito complica, ainda mais quando a gente fala do Mapa Studios. E assim, contenção de danos que a gente viu na segunda temporada, com todos os problemas de produção que tiveram, e ainda assim entregaram lutas e cenas e episódios espetaculares, cara, se tivesse design um pouco mais detalhado, não ia ser possível. A gente pode pegar como exemplo a luta do Itadori e do Todo contra o Hanami, né, a maldição Hanami, da primeira temporada, e comparar ela com a luta, né, também do Itadori e também do Todo contra o Mahito na segunda temporada, no final da segunda temporada. E você vê a diferença que teve, porque são lutas com alguns aspectos parecidos e são cenas densas, com movimentações muito rápidas, muito intensas, muito grandiosas. E a segunda temporada conseguiu entregar um resultado melhor, apesar de ter tido toda a dificuldade de produção que a primeira temporada não teve. E isso também causou um impacto em como a luta na segunda temporada teve tanta repercussão. Claro, a história, ela tem um papel fundamental nisso, e a gente vai falar da história daqui a pouco. Mas a animação e a entrega dela ter sido bem estruturada, bem feita, com certeza tem um papel fundamental nisso. Sabe quem também tem um papel fundamental aqui? Você, para clicar o like nesse vídeo, porque, cara, vai me ajudar demais. Eu tô tentando trazer conteúdos um pouco mais bem produzidos, com um roteiro mais trabalhado. Então, se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de dar o like, né, seguir e ativar o sininho, porque eu vou fazer mais vídeos desse tipo aqui, né, toda semana. E claro, se você quiser sugerir algum vídeo, é só falar nos comentários que eu vou dar uma olhada e eu vou considerar o seu pedido. Agora, um aspecto da animação e do design de personagens que teve uma influência muito grande da direção foi o que aconteceu no arco do flashback, né, no início da segunda temporada de Jujutsu. Porque esse arco, ele claramente tem uma paleta de cores diferentes, um estilo extra, né, simplificado dos personagens, com o intuito de passar uma mensagem narrativa naquilo. Céus azuis, Satoru Gojo feliz e tranquilo, Suguru Geto também alegre, principalmente no início, né, claro. Cara, essa vibe de amizade anos 60, 70, 80, com muita tranquilidade, ele tem um aspecto nostálgico. Você tá vendo aquelas cenas todas pela lente do Satoru Gojo, que ele se recorda daqueles momentos, os últimos momentos que ele pôde conviver com alegria com seu melhor amigo, com nostalgia, com saudade. E o design nesse momento, ele também transparece a fase da vida que o Satoru Gojo estava vivendo, que também era mais simples. A vida era mais tranquila, era mais leve. Ela não tinha o peso que vai ter, que a gente vai ver, né, na segunda metade, né, da segunda temporada, que é o arco de Shibuya. Mas a simplificação do design dos personagens, ela também tem uns momentos que ela é deixada um pouco de lado, e tudo isso é feito com escolhas da direção de maneira primorosa. A cena, para mim, que foi a melhor cena de todas as temporadas de Jujutsu Kaisen até agora, foi o breakdown mental do Suguru Geto no banho. Cara, aquela cena, ela é dirigida de uma maneira espetacular, simplesmente sensacional. O design de som, de como
A água caindo no chão vai se misturando com o barulho das palmas das pessoas daquele culto. Como aquilo vai sendo o tempo todo retratado na memória dele, a incapacidade dele conseguir lidar com aquilo, a separação dele com o melhor amigo, o peso de tudo o que aconteceu vai caindo sobre ele, transparecendo, e a gente vai chegando perto, mais perto, e essa cena, maravilhosamente, não tem som, não tem trilha sonora, a não ser aquelas palmas que ecoam, incomodam a gente, incomodam ele. E cara, a gente sente, a gente entende que o mundo dele foi quebrado. Outro momento que a direção também brilhou demais foi na luta do Geto contra aquele velho lá na escola. Ela ficou muito bem trabalhada, a maneira que quando ele quebra o vidro e você começa a aproximar e você muda o ângulo da câmera através do reflexo que tem nos óculos dele, cara, todo o trabalho que eles fizeram nessa cena elevou demais o material original, sabe? Ficou muito bem trabalhado. E as escolhas do diretor de ângulos específicos e um pouco diferentes também chamam muita atenção nessa segunda temporada, que passam uma mensagem, sabe? O ritmo também que o diretor escolheu passar em cada um dos momentos, né, no arco do flashback e depois do arco de Shibuya, eles também foram muito bem trabalhados, sabe? Então, o começo, né, do arco do flashback um pouco mais tranquilo, devagar, transparecendo aquele momento mais leve, e a diferença disso pro arco de Shibuya, que ficou frenético, com muitas, mas muitas lutas sensacionais, alucinantes, e tipo, muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Cara, o jeito que eles fizeram isso ficou muito bem trabalhado, porque a gente ficou querendo ver o tempo todo. E as escolhas do diretor, na maneira que ele trabalhou, a trilha sonora, também chamaram muita atenção, sabe? Porque a gente vê naquele momento, naquela cena do chuveiro, como a ausência de trilha sonora deu um peso, um incômodo na cena que ela precisava. Outro momento que chamou muita atenção foi a morte da Rika. Cara, o jeito que eles fizeram essa cena, que a trilha sonora vai crescendo, você vai achando que ela vai se libertar e é cortada abruptamente pelo barulho do tiro. Aquilo lá dá uma sensação de vazio pra gente sentir um pouco do vazio que também o Geto sentiu nisso. Cara, foi muito bem trabalhado. A mensagem que eles passaram só com a trilha sonora nesse momento. Mas agora a gente precisa falar da coisa que é mais brilhante nessa segunda temporada, na minha opinião, que é a história e o roteiro. Cara, a primeira temporada foi uma introdução pra gente conhecer os personagens, teve arcos ali interessantes, mas as escolhas que aconteceram, né, e toda a história que acontece no arco do flashback e depois no arco de Shibuya, pra mim, superam muito a primeira temporada. Toda a construção do arco, né, do flashback, em que a gente conhece a relação entre Satoru Gojo e Suguru Geto, para depois ela ser quebrada na nossa frente, ficou muito, muito bom, cara. A gente começa a se importar pelos personagens e começa a entender o que quebrou eles. Como que Jujutsu Kaisen passou a ser muito mais filosófico nessa segunda temporada. Como a gente vai fazer o mundo melhor, os fins justificam os meios ou não. Você tem um papel importante nessa história. Você é forte porque é Satoru Gojo ou é Satoru Gojo porque é forte? Toda a direção nessa cena ficou sensacional. Se você perceber até os detalhes, os carros que passam na frente do frame quando é o Geto e quando é o Satoru Gojo, eles estão se movendo em direções separadas.
porque ali foi a separação dos dois. Os dois melhores amigos, que continuaram sendo melhores amigos, a partir daquele momento nunca mais puderam estar juntos. Que sensacional, cara. Que absurdo. E também a segunda parte dessa segunda temporada, frenética, absurda. Cara, como que levou os personagens? Pra mim, o Itadori até aquele momento era só um personagem padrão. Depois disso, cara, a gente vê o peso de que ele tem, que ele vai sofrendo, que ele vai superando. Como, por exemplo, o Sukuna se elevou. Antes ele era um personagem mau, mas agora, nessa segunda temporada, depois do arco de Shibuya, cara, ele é absurdamente ameaçador. A gente sente o peso que ele tem. E também, cara, como que eles fizeram a gente se importar com os personagens como o Jogo? Cara, a empatia que eles me fizeram sentir por ele nos últimos momentos. Também como a gente amou odiar o Mahito. Caracas, velho. Ver a luta dele no final contra o Itadori. E claro, as reviravoltas que tiveram na segunda temporada. Cada momento a gente achou que ia acontecer uma coisa. Os personagens que a gente perdeu. Foi extremamente emocionante, cara. Foi muito, muito intenso. E acabar de uma maneira não satisfatória, de uma maneira platô, cara, é poético. E tipo, você vê como o Itadori no final, depois de toda aquela evolução, cara, você vê aquela cena no final do Itadori, eu sou você, eu sou só uma engrenagem em uma luta de poderes muito maior que eu, e tudo que eu posso é cumprir o meu papel, então eu vou cumprir. E se isso significar ser um monstro, mas então eu vou ser. E, cara, ele sabe o papel dele e você também sabe o seu. Claro, quer ver esse vídeo aqui do lado. Tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou.